Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula hoje. Dessa vez nós vamos começar a falar, sobre reprodução e puberdade, tá bom? Esse assunto vai ser tratado em várias aulas, essa é a primeira do pacote. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é reprodução. Reprodução é uma forma de gerar descendentes, de gerar filhos, filhotes, mudas. A gente vai dar nomes diferentes para cada espécie, né? Quando uma planta se reproduz, a gente diz que ela deixou uma muda. Quando um animal se reproduz, a gente diz que ele deixou um filhote. Mas a palavra certa para a gente reunir tudo isso é descendente. A reprodução é um processo onde um ser vivo dá origem a outro. E aí, gente, a reprodução ela pode ser de duas maneiras: assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada é como se fosse uma clonagem. Um ser vivo sozinho dá origem a outro. Olha essa esponja do mar aqui, ó. Isso aqui é um porífero, uma esponja do mar. Ela simplesmente começa a ter uma divisão celular e formar um broto, e esse broto uma hora desprende, se fixa no solo e cresce um novo ser vivo. É uma forma de reprodução? Sim. Só que vocês conseguem perceber que o material genético, o DNA dessa esponja nova aqui que se formou, é idêntico ao material genético dessa aqui? Todas as características que essa esponja tinha, essa aqui também vai ter? Então, é uma forma de reprodução assexuada. Essa aqui, nesse exemplo, é chamada de brotamento. Existe outra reprodução assexuada que a gente chama de regeneração. Imagina que eu peguei essa esponja do mar e parti ela em 3 pedaços. Acreditem, esses pedaços eles não vão morrer. Eles vão se reconstituir, eles vão se regenerar, formando 3 indivíduos. Ok? Geneticamente iguais ao indivíduo mãe. Agora, quando a gente fala de reprodução sexuada, a história é um pouquinho diferente. Envolve célula gameta. Sempre que a gente fala de reprodução sexuada, a gente está falando de células gametas que vão se unir. Então, o indivíduo formado a partir de uma reprodução sexuada, ele vai carregar material genético do gameta da mamãe e do gameta do papai, né? Todos os mamíferos fazem esse tipo de reprodução, por exemplo. Então, imagina aqui o amebócito. O amebócito é um protozoário, é um ser vivo, tá? Então, ele produz um gameta masculino e um outro amebócito produz um gameta feminino. E esses gametas, de alguma forma, eles se encontram, formando um novo ser vivo. Tudo bem? E aí, gente, a reprodução ela é muito importante para a hereditariedade, né? Para a gente passar as características adiante. Olha aqui que lindinho, uma família de elefante, ó. As características presentes nesses elefantes adultos, elas foram transmitidas para os filhotes. Então, os elefantes adultos deixam descendentes para substituir a eles na natureza quando eles morrerem e transmite características genéticas para esses descendentes. É por isso que a reprodução é tão importante. E essas características genéticas, elas são transmitidas através de cromossomos. Vamos entender. Nas nossas células, nós temos um núcleo e dentro desse núcleo a gente costuma falar que está o DNA. E é verdade. Só que o DNA está dentro da célula enrolado em uma estrutura chamada de cromossomo.
O DNA, ele não fica solto aqui no núcleo, ele fica organizado nessa forma aqui, na forma cromossômica. Quando a gente fala que a gente vai passar características para os descendentes, a gente está falando que a gente vai enviar cromossomos para as células dos descendentes. A gente vai enviar o nosso DNA para os descendentes. O DNA é o nosso código genético, né? É o código que armazena as informações principais para a vida de um ser vivo, para a espécie de um ser vivo, né? E essas características são passadas de pais para filhos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a reprodução sexuada, porque é ela que envolve todos os mamíferos, inclusive os humanos, tá bom? Então, presta atenção. Uma mulher, logo a gente está falando de uma pessoa humana, uma mulher, em geral, tá? Ela vai ter 46 cromossomos. 46 cromossomos é o número de cromossomos natural da nossa espécie. Então, a gente tem 46 trechos desse aqui, ó. 46 cromossomos. Beleza? Um homem também vão ter 46 cromossomos. Só que quando eles chegam na fase reprodutiva, eles começam a produzir, tanto o homem quanto a mulher, eles começam a produzir gametas. E gametas, gente, são células com metade dos cromossomos naturais da espécie. Então, vejam só. Se a célula dessa mulher, a célula do braço dessa mulher tem 46 cromossomos, a célula dos olhos dessa mulher tem 46 cromossomos, esse é o número natural da espécie humana, mas o óvulo dessa mulher vai ter 23 cromossomos. Porque o óvulo, gente, é a célula gameta feminina da espécie humana. E todo gameta vai ter a metade dos cromossomos do número natural da espécie. No caso, o gameta masculino é o espermatozoide. Então, se um homem tem 46 cromossomos, é um número compatível com a espécie dele, né, com a espécie humana, logo um espermatozoide vai ter 23 cromossomos. Metade dos cromossomos da espécie. E isso por quê? Por que o óvulo e o espermatozoide têm menos DNA, né? Tem menos cromossomos do que as outras células? Porque eles vão se unir. O óvulo e o espermatozoide, eles vão se unir. Eles vão fazer a fecundação. A fecundação é a união do óvulo com o espermatozoide. E quando essa união acontece, quando o processo da fecundação termina, a gente forma uma célulazinha chamada zigoto. É a primeira célula que vai dar origem a um novo ser vivo. Esse zigoto volta a ter 46 cromossomos, porque 23 que veio do papai com o espermatozoide e 23 que veio da mamãe com o óvulo. Então, esse zigoto volta a ter 46 cromossomos. E quando ele chegar na idade reprodutiva, né? Se for uma mulher, vai formar óvulo, e se for um homem, vai formar espermatozoide e recomeçar esse ciclo da vida, né? Não deixa de ser um ciclo da vida. Tudo bem? Tá vendo esse 2Ns e esse N? 2Ns, a gente diz que é a célula diploide, é a célula que tem o número total de cromossomos. E N é a célula haploide, é a célula que vai ter a metade dos cromossomos. E aí, gente, o desenvolvimento humano, né? Depois que o zigoto se formou, começa um desenvolvimento embrionário. E esse desenvolvimento embrionário ele vai terminar quando o nenenzinho nasce. E depois que o neném nasce, essa criança, né? A gente passa por várias etapas na vida. A gente cresce, amadurece, depois envelhece, né? O desenvolvimento humano ele passa por várias etapas. Em geral, a gente divide em 3 etapas: infância, adolescência
e a fase idosa, terceira idade. Tudo bem? Tem alguns livros que falam de juventude. A juventude é o finalzinho da adolescência. Então, eu quero que vocês prestem atenção que a divisão dessas etapas, infância, adolescência ou a idade idosa, é uma divisão que acontece por faixa etária. Nós somos crianças do momento que nós nascemos até os 12 anos. Isso no Brasil, tá bom? Cada país tem uma idade para definir se é criança ou se não é mais criança. Aqui no Brasil está escrito no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que uma criança, ela é assim, né? Ela está dentro desse grupo até os 12 anos. E depois dos 12 anos até os 18 anos é adolescente. Depois dos 18 anos, adulto. E depois dos 60, idoso. Tá bom? Então percebam que a adolescência é uma fase da vida. É uma fase que vai dos 12 aos 18 anos. A gente costuma escutar, né? O adolescente, aí o povo faz uma piada que sem graça, o aborrecente. Mas, gente, a adolescência é uma fase normal, é uma fase natural. É uma fase de desenvolvimento, é uma transição entre a infância e a fase adulta. Agora, o que acontece? Normalmente, em etapa próxima à adolescência, o ser humano entra na fase da puberdade. Só que a puberdade, ela é caracterizada por mudanças hormonais, por mudanças psicológicas, por mudanças comportamentais. A puberdade, diferente da adolescência, ela não tem um ano, uma idade, uma faixa etária exata para ela acontecer. Vai depender de pessoa para pessoa. Normalmente, a puberdade encaixa com a adolescência, mas não há uma regra, tá bom? A adolescência tem uma idade para começar, uma idade para terminar. Por questões burocráticas, porque isso está na legislação. A puberdade é determinada por questões hormonais. Então, não dá para dizer que seus hormônios vão começar a funcionar com tal idade. Isso é livre, é de pessoa para pessoa, tá certo? Tem gente que começa a entrar na puberdade precocemente. Lá com os 10, 11 anos já começa a puberdade. Outros já estão na adolescência com 13 anos e ainda não tem sinais de puberdade. Outros já passaram dos 19 anos e ainda estão tendo sinais de puberdade. Tá ok? E o que acontece na puberdade? Acontece uma variação hormonal muito grande, tanto no menino quanto na menina. E essa variação hormonal, ela acaba desencadeando muitas diferenças no corpo e no comportamento e no psicológico dos meninos e das meninas. Aqui nós temos algumas mudanças decorrentes da puberdade. Aqui mudanças em geral, tá? Maturação cerebral. O cérebro do menino e da menina, ele está sofrendo mudanças. Então, esse menino e essa menina, eles começam a se questionar mais sobre as coisas, formular novas ideias sobre as coisas. Também, por vezes, ficar muito inseguro em relação a algumas coisas. Tá certo? A puberdade é uma época de muita instabilidade emocional. Isso porque o cérebro está trabalhando de um jeito diferente. A altura e o peso do menino e da menina muda de uma forma mais bruta, né? A altura e o peso muda de forma mais radical no menino e na menina.
O desenvolvimento dos órgãos sexuais dispara, começa a crescer, pelos pubianos, tanto no homem quanto na mulher. Tá bom? O tamanho dos órgãos sexuais muda, aumenta, o seio aumenta. Ganho da massa muscular no menino, principalmente. O menino começa a ficar com um braço mais definido. Na menina, geralmente, não é massa muscular, não. É acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo, formando o que a gente chama de culote, né? Essa região aqui, começa a acumular gordura e aí fica com o quadril um pouquinho mais largo, tá bom? Então tem várias mudanças no corpo. Aqui tem outras, alargamento do quadril, como eu falei, desenvolvimentos do seio, a menarca. Menarca é o nome que a gente dá para a primeira menstruação. A primeira menstruação ela vai acontecer nesse período da puberdade. Crescimento de pelo nas axilas, nas pernas também, tá bom? Amadurecimento do óvulo. Então, na puberdade vai começar o processo da ovulação, né? Então, quando essa menina começar a ter vida sexual ativa, ela tem que se prevenir contra a gravidez. E nos meninos, alargamento do ombro, fica com aquele ombro mais largo, né? A voz costuma mudar na puberdade, costuma ficar mais rouca, mais grossa. A produção dos espermatozoides começam, tá certo? Então percebam que são várias mudanças. E nesse quadro aqui só está mostrando mudanças no corpo, gente. Mas também a puberdade também é marcada por mudanças no comportamento. Se questionar, buscar ter autonomia, buscar ter independência. Não, eu quero fazer sozinho. Isso é uma característica da puberdade, né? O menino e a menina buscar o seu lugar no mundo, querer buscar seu lugar no mundo, querer ser visto. Isso é uma característica também importante na puberdade. Algumas pessoas passam pela puberdade de forma muito tranquila. Outras pessoas enfrentam muitos problemas. Vergonha pelas mudanças no corpo, uma coisa que não deveria acontecer, porque essas mudanças são todas naturais. Algumas pessoas passam por problemas psicológicos, e aí conversar com os responsáveis, ou com um médico, ou com um psicólogo, tá? Procurar ajuda para conseguir se entender é fundamental, para que essa fase tão bonita e tão natural passe da forma mais suave possível. Gente, por hoje é só. Beijinhos.